E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente irá falar sobre um assunto que pode deixar suas renderizações ainda mais interessantes. E aqui eu vou falar sobre os efeitos que podem deixar sua renderização ainda mais realista. Porque o que acontece é que nas câmeras reais, na vida real, a gente tem vários efeitos de ótica, justamente porque tem a física acontecendo ali. Então a sua lente vai ter uma aberração cromática, nem que seja mínima, você vai ter um pouco mais de foco no centro do quadro, ao invés de ter a nitidez distribuída a 100%. E existe lentes que vai ter esse efeito mais forte, um efeito mais fraco, existe distorção de lente, você tem uma profundidade de campo, até as melhores lentes com a abertura máxima, você não vai ter nitidez de ponta a ponta, porque existe um limite para a nitidez. Até o seu olho tem esse efeito. Se você colocar a mão na frente do seu olho e observar o lado de fora da mão, você vai ver que vai estar desfocado justamente por causa desse efeito de ótica. O primeiro efeito que a gente irá discutir aqui é aberração cromática. Para exemplificar o que eu estava querendo dizer, aqui eu estou com uma foto real que eu tirei. Se você observar aqui nos cantos dos meus objetos, existe uma coloração estranha, e isso é a aberração cromática. Se você observar, vai ter em quase toda a extensão aqui da nossa construção essa aberração. E isso é uma coisa que a gente geralmente tira nas minhas fotos. É muito fácil de tirar. Vou vir aqui em remover a aberração cromática e vou também ativar o perfil da minha lente. Então vou vir aqui, ó, e ele já faz também a distorção, já tira também a distorção da minha lente, ó. Se você observar, a gente já não tem mais essas aberrações cromáticas. Olha a diferença. E essas aberrações cromáticas, elas vão variar de cor de lente para lente, por causa do material que a lente é feita, e isso tudo influencia nessa aberração cromática. Isso porque a gente está acostumado, mesmo que inconscientemente, ver esses defeitos de lente e achar natural, e tudo que foge disso fica um pouco não natural. Por esse motivo é interessante que você adicione esses defeitos na sua renderização. Aqui no Blender você pode adicionar tanto a aberração cromática e também a distorção de lente. É só vir aqui em Shift A, vou vir aqui em Transform, Lens Distortion, vou colocar aqui e a gente pode já adicionar ou distorção ou a nossa dispersão de luz. Eu vou colocar aqui um valor baixo, então 0,05. A gente já vai ver que já começou a aparecer a aberração cromática. Então você observa aqui que tem uma aberração cromática desviando para o azul e para o vermelho. Quanto mais alto você colocar esse valor, mais forte vai ficar essa aberração cromática. Olha só. E aqui é importante que você dose bem a medida de aberração cromática. Isso porque você não quer degradar a sua renderização, você só quer adicionar um efeito que vai ajudar no realismo da sua renderização. Porque se você colocar um efeito muito forte, e você vai ter um efeito que degrada a sua imagem, então é importante que você dose bem essa distorção. E a distorção, você também pode colocar uma distorção. Nas minhas renderizações eu não costumo colocar distorção, eu não gosto de colocar distorção, mas se você quiser usar, fica ao seu critério. Mas aqui também é importante você utilizar valores baixos. 0.1 para mim é um valor muito alto. E aqui você tem três opções. A Project, que ele vai adicionar a distorção somente na horizontal, então só vai ser na horizontal, e ele vai desativar os outros dois. Você vai ter a segunda opção aqui, que é a Jitter. Você vai ter a distorção, ela é feita de forma mais rápida, mas só que ela deixa esses ruídos aqui coloridos. E por último você tem a Flip, que ele vai cortar as bordas escuras. Você vai perder uma parte da sua renderização porque ele faz um crop. Quanto menor esse valor aqui, menor também vai ser o crop. As minhas considerações finais sobre esse efeito é: eu não gosto de adicionar distorção, justamente porque eu gosto de tudo retinho, então eu não adiciono distorção. Eu gosto de adicionar aberração cromática. Nas imagens externas, como a gente está vendo aqui, eu adiciono uma quantidade de aberração cromática maior do que eu adiciono nas imagens internas. As minhas imagens internas, eu coloco um valor bem baixo, pelo menos a metade do que eu coloco nas minhas externas. Eu faço isso porque geralmente as informações do canto das minhas imagens internas são mais relevantes, são mais importantes do que os cantos das minhas imagens externas. O segundo efeito que a gente vai observar é sobre a profundidade de campo. E um efeito que acontece nos nossos olhos é que a gente não consegue focar todos os objetos de forma perfeita em todas as distâncias. E isso também acontece com as câmeras.
câmeras. Aqui eu tenho uma foto em f5.6. Para quem não sabe, é a abertura da lente. Nos nossos olhos a gente tem a pupila, que é responsável por fazer a regulagem da luz que entra nos nossos olhos, e a gente também tem um sistema de focagem, onde a gente vai fazer a manipulação dos raios convergentes da luz, e assim vai focar os objetos nos nossos olhos. Na lente a gente também tem algo parecido. A gente tem o diafragma, que ele vai fazer essa abertura e vai fazer o controle de luz, e também vai fazer o controle de quanto desfoque e nitidez a gente vai ter na nossa imagem. Se você observar aqui, a gente tem esse objeto aqui mais ou menos focado. Não está tão focado como esse objeto aqui longe, que foi aonde eu dei a prioridade de foco. A minha imagem no geral está bem focada, não tem nada tão desfocado assim, por isso que é algo bem sutil. Mas se a gente observar algo que está próximo à minha lente, já que o foco não foi feito próximo à minha lente, a gente observa que ele tem menos nitidez do que o objeto principal, que tem a prioridade de foco. No Blender já é o contrário. Assim que você adiciona a sua câmera, um objeto que estiver perto e um objeto que estiver longe, ele vai ser focado perfeitamente da mesma forma. E isso não é o que acontece tanto nos nossos olhos e quanto nas nossas lentes, nas nossas câmeras. E replicar isso no Blender pode trazer um realismo de forma inconsciente. E para fazer isso é muito simples. Estou aqui com a minha câmera selecionada. Se você observar que já está com o meu Depth of Field ligado, que é a minha profundidade de campo, para a gente visualizar melhor onde está o foco nessa cena, eu vou vir aqui Viewport Display e vou vir aqui em Limit. Agora ele vai mostrar onde que está sendo o meu foco. O meu foco está mais ou menos aqui. Esse é o objeto mais focado da minha cena. Esse objeto aqui está levemente mais desfocado do que esse objeto aqui, mas a diferença é tão mínima que quase não tem diferença. E o f-stop que eu utilizei foi um f-stop bem elevado. Quanto maior esse número, mais nítido vai ser a sua cena, e quanto menor esse número, mais desfocado vai ser os objetos em relação ao objeto principal em foco. Vou ativar aqui, ó, a visualização da minha profundidade de campo, e se a gente abaixar esse número aqui, por exemplo, a 1.8, você vai observar aqui, ó, que esses objetos já estão desfocados. Agora eu vou voltar para F11, você vê que ele praticamente está em foco. A diferença é tão mínima que quase não se vê a diferença. Independentemente da cena que você está fazendo, eu aconselharia você a utilizar a profundidade de campo, porque isso pode trazer um realismo a mais de forma inconsciente em quem está vendo a sua renderização. Você pode colocar em F11, que é o que eu recomendo, então vários objetos não vão estar desfocados, e você também pode colocar em F22, que é o dobro. Aí você vai ter muito mais foco ainda. Então podemos observar aqui que as minhas plantas ainda estão em foco, mesmo com o meu objeto principal sendo esse daqui, mas você vê que tem uma leve desfoque. Quanto mais longe os objetos estão, mais desfocado vai ser. E agora a gente vai ver o ruído, o grain. Isso vai ser muito legal para você dar uma veracidade maior para sua renderização. Eu vou aproveitar a imagem que já está aberta aqui para falar do noise, que é o grão. Como que a gente pode colocar o grão aqui dentro do Blender? Aqui vai ser muito simples. Você vai vir aqui em Shift A, vai vir em Input, Texture, você vai ter que criar uma textura. Você vem aqui, ó, na sua textura, em vez de ser imagem ou filme, você vai clicar e vai colocar em Cloud, que é nuvem. Você poderia até colocar Noise, mas só que não teria um controle tão grande quanto aqui no meu Cloud. Então, eu vou colocar aqui, o Size eu já vou colocar em 0. O que eu vou fazer agora é Shift A, vou vir aqui em Color, Mix Color, vou trocar para Overlay e vou colocar aqui na minha imagem. Você viu que ficou escuro? Isso porque a gente ainda não colocou a nossa textura aqui, ó. Vou selecionar a minha textura e a minha imagem já fica com Noise. Você já vê a textura aqui do meu Noise, mas só que tá um Noise bem forte. Como você vê aqui, ó, tá muito forte. Aqui o que eu vou fazer é o seguinte, vou diminuir pela metade, só pra gente ver como é que fica. Para a gente ter um controle muito maior do tamanho, eu vou colocar em pelo menos 0,01. Aí aqui a gente já tem o controle do tamanho. E na minha escala eu vou colocar 25. Então a gente já tem um noise, um tamanho já mais legal, ó. Um noise maior. Se eu quiser maior ainda o noise, eu posso colocar um valor assim de 10. Ó, a gente já fica com um noise maior. Aqui a gente tem um pequeno problema. O meu noise não tá bem definido. Para deixar ele mais definido, eu vou colocar outro node. Vou vir aqui em Shift A, Filter, vou vir aqui em Filter novamente
e vou colocar aqui em Box Sharpen. Agora sim o meu noise está bem mais definido, mas só que está muito forte. Então eu vou colocar aqui, ó, 0.1. Vai ficar mais definido, mas também não vai ficar tão forte assim. Então aqui a gente vai ajustar. Eu coloquei a minha escala em 15, a minha definição em 0.1 e também o overlay em 0.2. E os valores aqui da minha textura foi o Cloud em 0,01 e o Diff em 5. Se você quiser aumentar isso daqui, fique à vontade, mas não vai fazer tanta diferença assim. Então eu deixaria um valor padrão de 10, poderia deixar, que não vai fazer tanta diferença. Só para a gente comparar novamente, essa é uma imagem com ISO 80. O que esse ISO aqui vai significar? O que acontece é o seguinte: a fonte de luz emite a luz, bate no objeto e entra no sensor da câmera. Essa força, digamos que tem a intensidade de 1x. Para eu aumentar a força da luz, a força de captação da luz, o que eu poderia fazer é aumentar a luz. Então o sol emitir mais luz ainda, a força da luz ficaria 2x, por exemplo, se eu duplicasse a força do sol. Ou eu posso fazer isso na informação digital, porque o fóton que pega no pixel do sensor, ele vai levar uma informação de energia, e eu posso simplesmente pegar essa energia e duplicar, e assim eu faço com que a minha imagem fique mais clara. Por isso, quanto mais esse ISO estiver alto, mais você vai aumentar a informação de luz recebida pelo sensor. A informação de luz vai ser a mesma, mas só que a informação elétrica que vai para o processador da câmera vai fazer com que essa informação seja maior. Mas isso não é mil maravilhas. Se você pegar o seu celular agora e colocar no modo de fotografia profissional, você vai ver que tem a informação de ISO e ele tem um valor mínimo. No caso aqui dessa câmera é 80. Até nesse valor base você vai ter o ruído, como eu tinha dito, você vai ter esse ruído. E quanto mais você aumenta o ISO, você vai também aumentar o ruído base. Vai ficar mais ruidosa a sua imagem. Por exemplo, essa outra imagem aqui, se você observar, ela tá com ISO 2500, então é um ISO bem mais alto do que 80. Se você aproximar, você vai ver que o ruído é muito maior. Olha como a gente tem muito mais ruído. Você pode tirar o ruído de cor e também você pode tirar o ruído em si. Aí a imagem vai perder definição, mas vai perder o ruído. Se você observar aqui, a gente tem alguns detalhes que não estão muito bem definidos, justamente porque não tem como ter definição em tudo, ou a gente teria que utilizar um número de sample muito alto. E isso ajuda a mascarar essa falta de definição em alguns objetos. Se você tem objetos que estão perdendo definição, alguma coisa assim, está muito polido por causa do denoise, você pode adicionar um noise para deixar esse objeto com uma impressão de mais definição, que ele está mais definido. E é por isso que eu gosto de adicionar pelo menos um pouco de ruído, nem que seja mínimo, como a gente está fazendo aqui, ó. Esse é um ruído que não vai estragar a imagem, ó. Fica bonito porque dá aquela impressão mais vintage e também ajuda você a trazer um pouco mais de impressão de definição na sua imagem. Outro efeito que também pode te ajudar a deixar sua renderização ainda mais legal e também contribuir muito para a sua linguagem, mensagem que você transmite através da sua renderização, que é a vinheta. A vinheta eu gosto de utilizar bastante. Em lentes você vai ter a vinheta justamente porque a luz não distribui de forma uniforme para o sensor inteiro, e o que acontece é que isso ajuda você a focar no objetivo. Isso porque o olho humano é muito mais treinado para observar o que é mais claro do que é o mais escuro. Sempre quando você vê uma imagem que é muito escura e tem algum ponto mais claro, a primeira observação que você vai fazer é no ponto claro. E é com esse objetivo que eu gosto de utilizar esse efeito. E também dá para fazer no Blender. Você também pode utilizar da vinheta para reforçar essa atenção do seu espectador para o local onde você quer. Geralmente as informações mais importantes você coloca no meio da minha imagem. Nos cantos da imagem não tem nada tão importante assim. Para você fazer a vinheta é bem fácil aqui também. A partir do Blender 4.0 ficou bem fácil. Então vou vir aqui Shift A, vou vir trazer a minha textura novamente. Vou criar uma nova textura. Vou trocar agora para Blend. Então eu venho aqui em Blend e ele vai fazer um degradê aqui para mim. Vou mudar de linear para Spheric. Vou apertar Shift A, vou vir aqui em Color, Mix Color. Vou colocar em Multiply e vou adicionar aqui o meu Value
aqui. Ficou preto porque a gente ainda não colocou e agora a gente já tem a nossa vinheta. Aqui você vê que está extremamente forte e é importante que você dose bem a força dos seus efeitos, não deixe muito forte, porque isso pode estragar a sua renderização. Aqui eu vou colocar 0,75 para aumentar a minha vinheta. Você viu que agora a minha área em destaque está muito maior e agora eu vou desfocar isso daqui, ó, para isso daqui ficar mais suave. Vou vir aqui em Shift A, Filter, Blur, Blur. Vou colocar aqui e vou colocar 1000 pixels em cada lado. Aqui vai demorar um pouco para fazer esse efeito, justamente porque os efeitos aqui são feitos na minha CPU, no processador. Se fosse feito na GPU, seria mais rápido, como é no Photoshop. Mas aqui, como é feito pelo processador, vai demorar um pouco. Terminado aqui de fazer o meu efeito, então eu já fiz a suavização, agora eu posso abaixar um pouco a intensidade, porque está deixando a minha imagem muito escura. Eu vou deixar aqui 0.3. Para mim, eu acho que vai ficar legal e a gente já volta com o resultado final. Pronto, o meu efeito já está pronto. Você vê que não é nada muito chamativo, tem que ser bem sutil mesmo. Então você tem que utilizar dessas artimanhas para ajudar a contar uma história, porque uma obra como essa daqui é comunicação. O objetivo final dela é comunicar algo. E se você tem muito mais poder de deixar sua mensagem mais clara, você tem que utilizar dessas artimanhas para deixar a sua mensagem o mais claro possível. O efeito que a gente irá falar agora é um dos meus favoritos. Você também consegue fazer na câmera, existe esse efeito na câmera, também no olho existe esse efeito, se você observar. Por exemplo, se estiver de noite e você olhar para um poste, se você meio que fechar um pouco o olho, você vai ver umas estrelinhas. E é esse efeito que a gente vai ver agora. Tanto as estrelinhas também quanto o glow, que é aquela luz que vaza do objeto. Isso se dá por conta do material que constitui esses objetos, tanto os nossos olhos quanto as nossas lentes. Eles não são 100% transparentes e também reflete um pouco de luz. Isso faz com que haja um vazamento em objetos muito luminosos. Se você olhar por um poste de noite, você vai ver que existe essa estrela, existe esse vazamento de luz, é esse excesso de luz interagindo com o material dos nossos olhos que faz com que esse efeito aconteça. E para uma renderização fidedigna, é importante que a gente replique esse tipo de efeitos que já são comum tanto na fotografia quanto na vida real, quanto nos nossos olhos. Isso eu vou vir aqui em Composite. O primeiro efeito vai ser o vazamento de luz que a gente vai fazer. Vou vir aqui em Filter, Shift A, Filter, vou vir aqui em Glare e vou colocar aqui o meu Glare. Vou trocar de Streaks, vou duplicar aqui, já para a gente ter um Streaks, e vou colocar para For Glare. E você vai ver que vai existir esse vazamento de luz em objetos muito luminosos. Agora você percebe aqui, ó, que onde tem a nossa cortina, onde tem um excesso de luz, existe esse vazamento de luz. Mas eu não quero que esse vazamento de luz aconteça na minha janela. Por isso, eu já tirei o meu emisser. Então, o meu pass de emisser vai isolar todo o objeto que é emissivo, no caso aqui a minha luz, e vou colocar somente aqui na minha light. Para fazer essa mesclagem, eu vou colocar o mix em 1. É importante que você coloque o mix em 1. Aqui você vai ter a qualidade do efeito, eu deixaria em médio. Aqui você vai ter o threshold. O threshold é a abrangência. Então, se você... Deixa eu colocar aqui novamente no que a gente estava. Você viu que ele pegou somente o meu objeto emissivo. Deixa eu colocar aqui em 0. Ele pegou o meu objeto emissivo e pegou também as minhas janelas. Se eu diminuir esse threshold, eu vou diminuir bastante, 10 vezes. Vou colocar 0.1. Ele vai pegar muito mais áreas luminosas. Ó, agora ele pegou meu quadro, pegou o meu piso, tem muito mais áreas luminosas sendo adicionada no cálculo desse node aqui. E aqui você também pode fazer o contrário. Se você quer menos objetos abrangentes, você pode colocar um valor mais alto. Se eu colocar 5, em vez de ter aqui no meu livro, no meu quadro, ele vai pegar menos partes aqui da minha renderização. Aqui até que ficou um efeito legal. Eu acho que eu vou manter dessa forma aqui, só para fazer diferente. Então eu vou pegar aqui o emisser e agora eu vou botar no Streaks, que é para a gente fazer as nossas estrelas. O Streaks, ele é um efeito mais pesado, você vai ver que ele demora mais para renderizar. Aqui a gente já tem a nossa estrela, como você consegue ver. As informações importantes que você tem que cuidar é na qualidade, deixaria em médio também. Em alguns momentos você pode até utilizar um ou outro. Color Modulation, você vai adicionar uma aberração cromática nas pontas da minha estrela. Isso acontece também na vida real. Eu vou colocar o exemplo aí, tem um pouquinho de aberração cromática e aqui você também pode adicionar isso.
Aqui tá muito forte, então eu vou colocar 0.5. Mix 1 para a gente fazer a mesclagem. Threshold não preciso mexer, já que a gente já tem o objeto isolado. A quantidade de ponto das minhas estrelas. Aqui eu tenho 4 pontas, eu vou colocar 6 pontas. E aqui é a rotação. Você pode fazer uma rotação. E aqui a gente já tem a nossa estrela. Agora uma parte mais avançada que eu faço é duplicar isso daqui. Eu coloco aqui em Emisser, eu troco a qualidade para High. E o que vai acontecer é que a minha estrela vai ficar um pouco menor e eu vou mesclar duas estrelas, uma estrela dentro da outra. Vou colocar aqui o dobro, então eu vou colocar 12. A rotação eu vou tirar 0 para a gente ter uma rotação diferente. Vou mesclar e aqui eu vou colocar um Add. Vou colocar 0.5 para uma ficar mais forte do que a outra, mais predominante do que a outra. E eu vou mesclar aqui com a minha imagem principal. E também vou trocar para Add. E aqui eu vou colocar um valor bem baixo, já que eu sei que esse efeito vai ficar bem forte. Então eu vou colocar 0.1. E o resultado que a gente vai ter é esse daqui, ó. A estrela tá bem sutil mesmo, mas a gente consegue ver os raios delas. A gente tem o vazamento de luz. E isso deixa a nossa renderização mais interessante. Você observou que alguns efeitos que a gente viu aqui nesse vídeo também pode ser considerado defeito de lente. Mas por que a gente utiliza esses defeitos de lente na nossa renderização? Eu gosto de utilizar eles justamente para dar a impressão que realmente é uma lente real. Numa foto, como eu te mostrei aí como exemplo, você viu que tinha aberração cromática, você viu que tinha a distorção do quadro, você viu que tinha a perspectiva, você viu que tem um lado mais desfocado e o lado mais focado, mas a gente tira isso das fotos, justamente para deixar ela o mais limpa possível. Na renderização, a gente tem que justificar muito mais do que uma foto, porque se você tirar uma foto, todo mundo vai saber que é real. Agora, numa renderização, você tem que fazer de tudo para deixar mais realista. Esses defeitos, na intensidade mínima, você consegue atingir um resultado muito legal e dar a impressão de muito mais realismo nas suas renderizações. Eu vou finalizar o vídeo por aqui para não ficar mais longo. Se você quiser ajudar o canal, aqui embaixo tem os links dos addons que eu utilizo e aprovo. Além de você não pagar nenhum real a mais por isso, você ajuda aqui o canal. Além disso, você também pode obter o meu treinamento 3DR Class, onde você vai aprender a aprimorar suas renderizações. Mas se você não puder ajudar, sem problema nenhum. Só de assistir esse vídeo já está me ajudando bastante. Se você curte o canal, considere se inscrever aqui, deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!